Meus queridos alunos, meus queridos professores, pai, mãe, muito obrigada por mais uma oportunidade. Nós conversamos na sexta-feira passada sobre o bullying, né? O que era o bullying, se era a mesma coisa de trollagem. A gente vai fazer um resumo para dar início na nossa atividade de hoje. Tudo bem? Não esqueçam de participar. Esse bate-papo com o psicossocial é super importante. Eu sou Débora Marreiro, iniciamos nosso encontro na sexta-feira passada. Ok? Vamos lá? Então, na sexta-feira passada, falamos sobre o bullying, né? E bullying e trollagem, se eram as mesmas coisas. Ok? Vamos fazer esse resumo. Falamos os personagens do bullying. Alguém lembra dos personagens? Quantos eram e quais eram? Vocês lembram? Nós tínhamos a vítima, né, o agressor e o espectador. Tudo bem? Falamos também da legislação. Eu quero saber de vocês qual foi o número da legislação que comentamos, tá? Nessa legislação, observamos quais eram as consequências, tá bom? Tanto para a vítima quanto para o agressor, ok? Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre o bullying e a amabilidade, tá? Então, como é que nós podemos vincular o que é amabilidade com bullying? O que tem a amabilidade com bullying? Por que essa repetição? Bullying você já sabe o que são, tá? O que é o bullying, né? Eu quero a participação de todos para ver se o conteúdo ficou bem memorizado, ok? Agora, o bullying, amabilidade. Segue aí um conceito de amabilidade. O que é amabilidade? Amabilidade é uma macrocompetência que indica o grau com que uma pessoa é capaz de agir, baseada em princípios, tá? Sentimentos de compaixão, justiça e acolhimento. Então, falando sobre o conceito de amabilidade, que eu acabei de comentar com vocês, tá? Que é uma macrocompetência, agora eu quero verificar por que a gente está falando de amabilidade, né? O que tem a ver amabilidade com bullying, ok? Pode ficar um pouco repetitivo, mas é para a gente lembrar. Eu vou dar algumas palavras, conceitos de situações em que vivenciamos no nosso dia a dia, mas falta o quê? Falta a gente nomear. Bacana? Tudo certo? Então, bora lá. Quais são? Eu falei sobre amabilidade. Agora, eu quero conversar com vocês para verificar quais são as características da pessoa com amabilidade. Alguém pode participar comigo? Bora lá, Carlinhos. Bora lá, Miguel. Bora lá, Caio. Gabriel. Vamos lá, pessoal, participando comigo, tá bom? Não deixam eu aqui sozinha falando com vocês. Eu sei que tem alguém respondendo as minhas perguntas. Vamos lá participar? Tudo bem? Então, bora lá. Um indivíduo que é amável apresenta o quê? Apresenta uma preocupação com a harmonia social e valoriza a boa relação com os outros. Isso é quer ser uma pessoa, um indivíduo amável, tá? Mas e aí, o que é uma pessoa amável? O que vocês entendem de uma pessoa amável? Tá bom? Então, bora lá. O que é amável? Ah, é aquele bonzinho? O que é amável, gente? Então, o que é amável tem a ver com bullying. Vamos primeiro às características. Então, o indivíduo amável apresenta o quê? Uma preocupação com a harmonia. Então, ele tem um respeito. Então, um indivíduo amável, ele é respeitoso. Sabe aquelas palavrinhas quando a gente acorda, né, e diz: bom dia, pai. Bom dia, mãe. Bom dia, professor. Bom dia, coleguinha. Esse é o indivíduo que é amável. Esses conceitos a gente vai aprender aonde? Dentro de casa, ok?
Amigável, com licença, desculpa. Ou seja, pedir com licença quando a gente deseja passar, né? Pedir desculpa quando cair algum objeto, a gente bater em alguém sem querer, ok? Isso é ser respeitoso e amável com o outro, com o próximo, tá bom? E generoso. Sabe aquela situação em que a gente divide o lanche com alguém? Pode ser generoso. Ou quando estamos carregando a nossa mochila naquela escada imensa, o que você faz? Você olha para o lado, tem um coleguinha precisando de ajuda. Aí você faz o quê? Ajuda o coleguinha. Isso é ser generoso, ok? Prestativo. Prestativo é quando perguntamos da mãe: mãe, a senhora quer ajuda na louça? Mãe, eu posso varrer uma casa? Coleguinha, eu posso te ajudar na lição? Então, são essas situações em que a gente está disposto a confiar nas pessoas, ok? Confiar não quer dizer aceitar tudo que venha do próximo, mas é ter aquela visão crítica, ou seja, respeitar, ser amigável. A gente confia em quem? No pai, na mãe, na tia, no tio, no professor, nos nossos irmãos. São pessoas que estão ao nosso redor, beleza? Então, vocês estão vendo aí uma figurinha aqui do lado, olha. É um coração, tá? Onde estamos cuidando desse coração, ok? Nesse coração, a gente observa que tem o respeitoso, o amigável, o generoso, o prestativo, ou seja, todos nós cuidando de um bem comum, do bem precioso, que é a pessoa, né? E quem está no redor, o indivíduo e os seus próximos, ok? Deu para entender? Fui muito rápida? Então, assim, aquela pessoa que é amável, a gente primeiro tem esses valores construídos dentro de casa, né? Na educação que o pai e a mãe vão nos dar, ok? Então, amigável, respeitoso é até aquela situação onde a gente faz alguma coisa errada e o pai e a mãe estão lá para nos corrigir, ok? Então, isso é uma forma também de cuidado, ok? Então, quando a gente está cuidando do irmãozinho, a gente está sendo o quê? Generoso, prestativo, tá? Dividindo as tarefas. Como é que acontece essas situações dentro da escola? Às vezes, quando podemos observar um colega, né, ao nosso lado, que tem alguma dificuldade, por exemplo, nas lições de matemática, português, geografia, são algumas matérias em que eu posso ter o conhecimento e ajudar o meu colega. Aí eu ofereço ajuda. Coleguinha, posso lhe ajudar? Posso, junto com você, verificar essa conta de matemática, essa lição de geografia? Então, são situações em que essas pontualidade, respeitoso, amigável, generoso, também pode se dar na escola, ok? Tudo bem? Tem também a situação em que, quando a pessoa é generosa, amigável, respeitosa, ela não vai gostar de quê? De praticar o bullying. Gente, o bullying já é o contrário da amabilidade. Por quê? Porque a amabilidade, o indivíduo, ele está sempre disposto a cooperar, disposto a respeitar, disposto a ser prestativo. Então, ele é o oposto do bullying, ok? Conversamos na sexta-feira passada sobre o que era bullying. A gente deu até uma ênfase nas leis, né, nas consequências, tá bom? Então, a gente está falando de amabilidade, ok? Então, vamos lá. Quais são as competências que compõem a amabilidade? Alguém pode conversar comigo ou responder essas questões? Quais são as competências da amabilidade? Tem a ver com o que eu acabei de falar. Tem a ver com respeitoso, tem a ver com amável, tem a ver com generosidade. Alguém já vivenciou isso dentro de casa? E aí? Essa participação aqui
do generoso. Será que está tão difícil falar sobre as competências da amabilidade? Eu só estou dando alguns nomes em situações em que já vivenciamos dentro de casa e também dentro da escola, ok? Então, bora lá. Quais são as competências da amabilidade? Empatia. Alguém sabe o que é empatia? Bora lá, João. Vamos falar sobre empatia? Olha, aqui a gente consegue ver um guarda-chuva, né? Só que esse guarda-chuva está sendo compartilhado. Provavelmente uma coleguinha está segurando o guarda-chuva para outra coleguinha não se molhar. Isso é empatia. Colocar-se no lugar do outro, ok? Empatia é ajudar o próximo. Tudo que eu falei anteriormente está encaixando agora aqui nas competências. As competências socioemocionais da amabilidade. Então, o que é empatia? Me colocar no lugar do outro. Fazer com o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Cuidado, ser amável, ok? Beleza? Qual é a próxima? O respeito. Gente, eu lembro quando eu era pequena, eu fazia o quê? Alguém pode me avisar o que vocês fazem quando chegam em casa, chegam na casa da vovó? O que vocês fazem? Vocês pedem a bênção? Bênção, pai, bênção, mãe. Isso daí é um modo de respeito com o pai, respeito com a mãe. Alguém ainda pede bênção? Eu pedia dos meus avós. E vocês? Sabe o que é isso? Era do meu tempo, não sei como é que é o tempo de vocês. Ou só, oi pai, oi mãe. Não, tem que ter o respeito, tá bom? Então a bênção, vocês estão vendo aqui a garotinha. Parece, né, dá a impressão que ela está pedindo a bênção. Pode ser do avô, pode ser da avó, da tia. Então essa bênção, esse beijo na mão é uma demonstração de respeito. Respeito à autoridade, respeito a um cuidador. Então, é algo que ela tem de identificação. Aquela pessoa me protege, aquela pessoa cuida de mim, aquela pessoa me ama. Então, é um sinal de respeito quando a gente beija a mão, né? Pede a bênção, ok? Próximo. Que mais? Confiança. Olha essa figura aqui, ó. Já pensou você tá na montanha e dá a mão para quem você confia? Rapaz, tem que confiar muito, hein? E aí, nessa situação em que você está observando aqui, é alguém que praticamente está tentando subir e o outro vai lá e puxa, ok? Isso quer dizer confiança. Então, a macrocompetência da amabilidade tem empatia, respeito e confiança. Ok? Isso não está distante da nossa realidade, dos nossos pais, dos nossos amigos, ou que seja. A gente sempre tem alguém que confiamos, ok? Qual é esse alguém? Dentro de casa, às vezes o irmão, a irmã, os pais, tio, alguém que é muito próximo de você, que você confia para conversar sobre algo que aconteceu na escola, que foi bacana, ou até algo que foi desagradável. Então, são essas pessoas que a gente chama de rede de apoio que vai te dar esse suporte emocional, tudo bem? Na escola também temos a professora, um coleguinha, o pedagogo da escola e o gestor. Eu tenho uma irmã que tinha na época que a gente estava estudando, não era muito tempo não, faz muito tempo não. Ela adorava, quando não tinha aula, ela adorava sentar na sala da gestora. Vocês acreditam nisso? Era todo mundo correndo da gestora, mas ela tinha uma confiança naquela gestora que todo dia ela passava lá, nem que seja para dar um oi, tudo bem? Então, assim, a minha irmã já era conhecida da gestora. Então, são certas situações que a gente vai observar na escola em que a gente sempre conhece alguém e essa pessoa nos traz confiança. Então, essa figura aqui que nós estamos observando, praticamente é alguém que a gente confia, que a gente dá a nossa vida, né?
Está na mão dela. Então, essa vida é na mão do pai, na mãe, tá? É a vida de confiança, de amor, de carinho que nós temos com aquele próximo. O próximo, de novo, é dentro de casa e também pode ser na escola. Então, a macrocompetência da amabilidade, ela tem essas competências do respeito, empatia e confiança. Então, se você tem essas características, dificilmente você vai concordar com o bullying. Porque quem faz o bullying, a gente já perde a confiança. Quem pratica o bullying, a gente já não tem aquele mesmo respeito. Quem pratica o bullying, a gente já não tem aquela empatia. Já começa a ficar chateado, magoado. Então, são essas situações que precisamos pensar, ok? Se a gente observar naqueles personagens do bullying, o espectador, aquele que está observando, mas não está conseguindo defender um colega, tem que pensar, poxa, mas realmente precisava dessa conduta com meu colega? Eu poderia ajudar de alguma forma? Me colocar no lugar daquele colega, não deixar que ele faça o bullying com outras pessoas, tá bom? E o respeito também. Se eu pratico bullying, já não tenho mais respeito pelos meus colegas, pelo professor, tá bom? E a confiança. O professor e teus colegas vão perder a confiança em você. E aí, quando você precisar, né? Então, a gente precisa ter esse momento de respeito, ter um pensamento crítico nas situações em que estamos vivenciando. Aí você pode me fazer uma pergunta. Mas, Débora, toda pessoa que tem essas macrocompetências da amabilidade, ela aceita tudo? Ela não aceita tudo, não. Como assim? Ela vai ser desrespeitosa? Não, ela vai questionar de uma forma educada. Ou seja, Adriana, por que você bateu na Michele? Adriana, isso não é certo. Você está machucando alguém. Se fosse ao contrário, você iria gostar? Então, ela não aceita. Ela tem aquele valor de justiça, de defender aquele que é o mais fraco. Vocês estão entendendo? Ok. Então, são essas situações que a gente precisa ter um pensamento crítico. Esse pensamento crítico, eu mesmo tendo essas competências da amabilidade, eu vou ter essa oportunidade de ter essas escolhas. Eu não vou jamais, a pessoa que tem a amabilidade, aceitar, vamos supor, alguém me desrespeitar. Poxa, não estou tratando você mal, por que você tem que me tratar mal? Então, são esses questionamentos que a gente vai se posicionando. Tudo bem? Aí vem a situação dessas macrocompetências da empatia, respeito e confiança. Se você se respeita, se você tem confiança nas suas competências, capacidades, se você tem empatia, como é que você vai ter uma amizade saudável? Olha, eu estou esperando a participação de vocês. E aí, pai, mãe, como é que teu filho ou teu aluno pode construir uma amizade saudável? Vocês podem sinalizar para mim? Olha, se vocês ficarem falando assim muito, a gente vai até o próximo bloco. Mas, se não ficarem, a gente vai, ficar falando sozinha. Então, vamos lá. Então, conforme a gente vai conversando, eu aguardo a participação de vocês, tá bom? Então, bora lá. Como fazer uma amizade saudável? Olha, vai aparecer aí, tá? Para vocês. Fazer uma amizade é criar uma convivência que me ajude para tudo. Como essa ajuda? A brincar, a sorrir, a amar, a me sentir bem com o outro e a gente tem essa preocupação, né? Como é que é essa amizade saudável? É quando eu estou brincando com alguém em que eu me sinto bem, em que ele me ajuda a brincar, me ajuda a sorrir. Eu me sinto bem com aquela pessoa nas brincadeiras. Isso também pode acontecer na escola.
Como é que eu construo uma amizade saudável dentro da escola? É aquele colega em que eu me sinto bem, em de pedir ajuda, de estar na hora do recreio, né? Aquele que me ajuda a pegar o lanche. Então, são essas amizades em que tem uma cooperação mútua, ok? Um ajuda o outro, um respeita o outro. Então, cria-se um laço de confiança. Então, eu me sinto bem na escola porque eu tenho um amigo, eu tenho um coleguinha, eu tenho uma professora, né, em que eu possa perguntar, não preciso ter um medo de perguntar, ok? Porque ela está ali para nos ajudar, ok? Então, a gente precisa ter essa postura de respeito para a gente poder entender e procurar amizades saudáveis. Aquela amizade em que puxa meu cabelo, aquela amizade em que quebra minhas coisas, né? Chuta minha bolsa, que mais? Aquela que me machuca de uma certa forma, não é uma amizade legal. Não é, né? Alguém já vivenciou esses dois tipos de amizade? A amizade saudável e a amizade que não é saudável? E aí? Será que você gostaria de ter aquela amizade ou tratar algum coleguinha de uma certa forma de mau gosto, batendo, né? Então, são situações em que aquele colega, ele não vai mais nem querer ficar comigo. Não vai ser uma amizade legal. Se eu estou puxando o cabelo dele, se eu estou chamando palavrão, se eu estou toda hora batendo nele, não vai ser uma amizade saudável. Ele não vai mais querer brincar comigo, ele não vai ficar com você, ok? Então, quando você precisar de ajuda, quem é que vai te ajudar? Será que vai ter alguém? Pois é, se a gente trata o outro com desrespeito, com violência, né, com desgosto, ele não vai querer ficar perto de você. Então, a gente tem que sempre procurar uma amizade em que nos faça bem. Ou seja, em que eu possa confiar, eu possa contar as minhas histórias, eu possa contribuir no aprendizado, eu possa amar, né? Eu possa sentir que o outro cuida de mim assim como eu cuido dele. Isso é uma amizade saudável. Ok? Deu para entender? Tá bom. Agora, eu quero contar para vocês, com base na historinha da amizade saudável, a história das três peneiras. Vocês já escutaram a história das três peneiras? Alguém já escutou? Bora participar? Então, eu quero 1 minuto da atenção de vocês agora para essa oportunidade dessa história. Alguém gosta de história? Ah, eu adoro história. E você de casa? Gosta da história? Professor, os seus alunos, principalmente professor de português, né? Com as aulas de literatura. As aulas são participativas? Então, vamos lá, professor, me ajude a contar essa história para os seus alunos. Segue aí na tela. Flora é estudante, anos finais, período vespertino. Para fazer média com a professora de língua portuguesa, saiu-se com essa. Professora, a senhora nem imagina o que me contaram a respeito da Maria. Nem chegou a terminar a frase, a professora partiu. Espere um pouco, Flora. O que vai me contar já passou pelas três peneiras? Que peneiras, professora? A primeira é a da verdade. Tem certeza que esse fato é absolutamente verdadeiro? Não, como posso? O que sei foi o que contaram. Então sua história já vazou na primeira peneira. A segunda peneira é a da bondade. O que vai me contar é alguma coisa que gostaria que os outros dissessem a seu respeito? Claro que não. Então essa história vazou na segunda peneira. Vamos à terceira, que é a da necessidade. Flora, acha mesmo necessário contar-me esse fato ou passar adiante? Não, professora. Passando nessas três peneiras, vi que não sobrou nada mesmo do que eu ia lhe contar. Já pensaram como as pessoas seriam mais felizes se todos usassem sempre essas três peneiras? Da próxima vez que surgir um boato por aí, passem-no nas três peneiras antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante.
E aí, meus amores, com a historinha das 3 peneiras, já aconteceu com vocês? Das 3 peneiras, a historinha contou o nome de cada uma. Quais são as 3 peneiras? Hein? As 3 peneiras, a bondade, que mais? A necessidade de passar adiante e a verdade. Já aconteceu com vocês essa história? E aí? Essa história é importante, porque a gente sempre tem, vamos supor, na escolinha, aquela conversa, aquele boato. Olha, a Maria fez isso. Olha, o João bateu no fulano. Essas situações de vocês já passaram por essas 3 peneiras? Olha, gente, isso é muito importante, sabia? Porque o que acontece? Até dentro de casa, né? Por exemplo, caiu vamos supor, o abajur. O que é abajur? Não, caiu um vaso que a minha mãe gostava muito. Aí estava eu e a minha irmã, né? Nessa história, quem quebrou o vaso? Estava eu e minha irmã. E aí? Vai passar pelas 3 peneiras? Que situação, né? Mãe, foi a minha irmã que quebrou. É verdade? É necessário você apontar só para uma? Se as 2 estavam na sala? É a bondade, a necessidade ou a verdade? Então, as 3 peneiras. Então, se eu estava na sala com a minha irmã, a culpa não é só dela, de quebrar o abajur, de quebrar um vaso. A culpa pode ser das 2, porque as 2 estavam brincando na sala. Então, o certo seria, mãe, eu e a Carol quebramos o vaso, mas foi sem querer, mãe, a gente estava brincando, batemos no vaso e o vaso, né? Então, são situações em que essa história, para culpar um ou outro, não, tem que ter a verdade, a bondade e a necessidade, né? Então, hoje em dia, até na vida adulta, se a gente for prestar atenção, tem muito colega, tem muita gente que passa uma história sem saber se realmente é uma verdade, né? A Sabrina falou do bate-papo passado, da sexta-feira passada, sobre a fake news, as notícias. O que é notícia boa? O que é notícia falsa? Então, essas notícias já passaram pela peneira da verdade, né? Essa notícia é necessária passar adiante? Você já investigou se essa notícia é verdadeira, né? Então, são situações em que acontecem no nosso dia a dia que a gente tem que ter essa noção da verdade, das 3 peneiras. Então, no mundo adulto também pode acontecer, a gente chama de fofoca. E até essa fofoca ou notícia pode o quê? Pode representar até uma situação complicada para o nosso próximo. Por quê? Porque a gente está passando uma informação em que não foi investigado se era verdade. Se fosse sobre você, você queria que passasse adiante? Então, tem que ter essa autocrítica da verdade, da bondade e da necessidade, ok? Porque, querendo ou não, você pode prejudicar o outro, ok? Então, a história da peneira, você tem que se colocar no lugar do outro, ter a situação da empatia. Então, a Flora, antes de passar a notícia da Maria, a professora perguntou dela, você tem certeza que essa mensagem que você quer passar, passou na peneira da verdade? É uma notícia verdadeira, né? Próximo, você gostaria que essa situação da Maria, né, é realmente necessário passar? É da bondade? Vai fazer mal a alguém? É necessário? Então, assim, são situações que a gente precisa pensar. Tem notícias que são necessárias, mas a gente tem que verificar se é verdade. São necessárias se realmente a gente pode ajudar aquela pessoa a sair de um momento delicado da sua vida. Então, são situações que precisam de orientação.
Olha, professora, eu não sei se é verdade, mas aquela história parece muito séria. Se fosse comigo, eu gostaria de receber uma ajuda. Sabe a diferença? É essa a diferença. É se colocar no lugar do outro. Dependendo da história, a gente precisa verificar se é uma situação de fofoca para prejudicar o outro ou se é uma situação de socorro, de socorrer aquela pessoa, tirando ela de uma situação de violência, que pode acontecer essa violência na escola, violência em casa. Então, são situações que precisam passar na peneira, ok? Então, aqui tem uma situação de fofoca e aqui pode ter uma situação de socorro. Então, são essas situações que a gente precisa referenciar, tá bom? Então, assim, gente, a gente já está quase finalizando o nosso encontro, tá? A gente procurou buscar algumas alternativas para verificar com vocês o bullying. Então, logo no comecinho da aula de hoje, desse bate-papo de hoje com o psicossocial, eu chamei a atenção para vocês do bullying, né? Quais são as consequências do bullying, quem participa do bullying, né? Então, são interações que era necessário para a gente puxar o assunto para o bullying e a amabilidade. A amabilidade é o oposto do bullying. Então, são situações que a gente precisa vivenciar. Por isso que trouxemos a história da peneira. Essa história da peneira é significativa. Por quê? Porque tem um pensamento crítico. Eu vou pensar de uma forma crítica se eu vou ajudar ou prejudicar alguém. Ok? Isso precisa se colocar em pauta. A peneira é da verdade, da bondade e da necessidade, ok? São situações em que acontece quando a pessoa tem essa macrocompetência da amabilidade bem restaurada. O que é restaurada? É verificar o que eu quero para mim, eu posso fazer com o outro. Ou seja, respeito, confiança, me colocar no lugar do outro, ok? Então, eu sigo com vocês. Eu já ia esquecendo. Na sexta-feira passada, eu pedi para vocês, né, para a gente fazer um concurso, né? Um concurso, uma propaganda verificando a situação do bullying. Eu não esqueci. Vamos ver se na próxima atividade vocês vão verificar essa situação comigo. Vocês querem que eu repita o vídeo para vocês? Para ficar bem guardadinho na memória de vocês? Então, bora lá. A gente vai repetir esse vídeo, tá bom? Para vocês terem essa consciência. Se eu vou passar a notícia para ajudar ou para prejudicar alguém? Ela precisa passar na peneira. Vamos lá de novo. Flora é estudante, anos finais, período vespertino. Para fazer média com a professora de língua portuguesa, saiu-se com essa. Professora, a senhora nem imagina o que me contaram a respeito da Maria. Nem chegou a terminar a frase, a professora partiu. Espere um pouco, Flora. O que vai me contar já passou pelas 3 peneiras? Que peneiras, professora? A primeira é a da verdade. Tem certeza que esse fato é absolutamente verdadeiro? Não, como posso? O que sei foi o que contaram. Então sua história já vazou na primeira peneira. A segunda peneira é a da bondade. O que vai me contar é alguma coisa que gostaria que os outros dissessem a seu respeito? Claro que não. Então essa história vazou na segunda peneira. Vamos à terceira, que é a da necessidade. Flora, acha mesmo necessário contar-me esse fato ou passar adiante? Não, professora. Passando nessas 3 peneiras, vi que não sobrou nada mesmo do que eu ia lhe contar. Já pensaram como as pessoas seriam mais felizes se todos usassem sempre essas 3 peneiras? Da próxima vez que surgir um boato por aí, passem-no nas 3 peneiras antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante. E aí, deu para fazer um memorial do que é essa historinha? Beleza? Então, bora lá. Eu quero conversar agora com os professores,
com os nossos pais para perguntar das suas crianças, do adolescente, o que eles sabem. Ah, sim, no nosso caderno digital tem esse projeto da gentileza. É isso que eu quero conversar com vocês, os pais e os professores. Para perguntar da família, né, compartilhar com a família na escola, essa parceria do diálogo. Precisa existir da família e da escola essa comunicação. A escola, ela não pode trabalhar sozinha, e muito menos a família, né? Porque são situações em que o valor, o respeito, a gente inicia dentro de casa. E essas situações, elas vão refletir na escola e vice-versa. Por exemplo, o respeito, o valor, a gente aprende em casa, com o pai, a mãe. Por quê? Porque quando a criança fica naquela família, ela repete o comportamento do pai e da mãe e dos seus irmãos, beleza? E isso vai refletir na escola, tá bom? E na escola, o que vai acontecer? Essa mesma situação vai acontecer de que forma? No aprendizado, onde ela respeita o professor, respeita a professora e tem a possibilidade de ficar mais atenta, né? De ficar segura para o seu aprendizado, perguntar da professora sem medo de se o professor vai brigar ou não, porque ela está tirando uma dúvida. Então, são situações em que essa construção de casa e da família precisam ser realizadas, serem dialogadas. Então, quando a família e a escola conversam entre si sobre alguma situação em que a criança pode estar precisando de ajuda ou a família pode estar precisando de ajuda, até a escola, elas começam a caminhar, por exemplo, em parceria. No diálogo, na orientação, a educação e a afetividade estão em construção. Então, a gente pode desenvolver uma relação de respeito mútuo, tendo como foco as relações humanas, beleza? Então, nessa situação, no caderno digital, a gente tem as perguntas no sentido assim, você sabe se o teu filho ou o teu aluno sabe o que é gentileza, né? Sabe o que é colocar-se no lugar do outro? Então, são algumas situações em que a gente pode conversar com o aluno, conversar com nossos filhos. Se for dos anos iniciais, tem sempre algumas histórias, fábulas, que apresentam essas situações desses contos, né, que trazem sempre uma moral da história. Que moral da história seria mais significativa para o teu filho, para o teu aluno, nesse ponto da gentileza, ok? Então, são situações em que a gente precisa refletir nos estudos, né? Em casa, a gente aprende valores, mas é na escola que ele vai dar um significado mais profundo àquelas todas essas situações. Tudo bem? Então, o principal objetivo dessa atividade é sensibilizar e despertar no aluno, nos nossos filhos, atitudes gentis, que demonstrem respeito e amor ao próximo. Então, a sugestão da atividade é como eu falei, verificar se o teu filho ou o teu aluno sabe o que é ser gentil. Será que a criança ou adolescente compreende essa palavrinha, esse termo, gentileza? Reconhecer se uma pessoa é gentil ou não, isso a gente precisa verificar até para conscientizar aquela criança ou adolescente do que é uma pessoa gentil, o que é uma pessoa que a gente precisa ter atenção, precisa se preocupar. Lembra daquela situação em que antes de a gente ir para a escola, a mãe ou o pai diziam assim, olha, não aceita bombom de ninguém, não fale com desconhecido. Então, o pai ou a mãe vai orientando o menino e aquela aluna, antes de chegar na escola, ter atenção, não fale com estranho, não aceite bombom de ninguém. Então, é algo que a gente precisa ensinar, né? E também ser gentil. Não, senhor, muito obrigada. Bom dia, professora. Então, o que é ser gentil? O que é ser cauteloso? O que é ter confiança, ok? Então, assim, após essa conversa, solicite que pesquise. Lembra daquela pesquisa em revistas, jornais, panfletos, nos desenhos, nos filmes.
Sabe aqueles seriados na Netflix? Pois é. Então, são situações em que a gente pode conversar, que tipo de filmes, de séries que eu estou vivenciando, que eu estou aprendendo, que possa ter essa moral da história, de ser gentil ou de ser violento, ok? Os alunos deverão, nesse sentido, organizar. Se for dos anos iniciais, né? Pode colocar um recorte, fazer uma cartolina bem bacana, né? Explicando o que é ser gentil, ok? Os alunos mais velhos, eles podem verificar a situação de fazer um poema, de escrever uma história, até mesmo tem os alunos que são ótimos em tecnologia, principalmente nessas aulas, né, vídeo online, eles conseguem fazer esse bate-papo, tipo uma entrevista com um colega nessas aulas pelo Meet, como um exemplo, né? Então, são situações em que a gente consegue chamar a atenção dos alunos para eles participarem, ok? Porque aqui onde eu estou, fica meio difícil saber se a criança entendeu ou não. Mas você aí, professor, mãe, pai, podem fazer esses tipos de coleta de informação para saber e para entender o que o nosso filho, o nosso aluno, verifica dessas situações. O que é gentileza, o que é violência, porque assim, às vezes acontece do meu filho ter um comportamento em casa e na escola tem um outro tipo de comportamento. Então, a gente pode ser pegos de surpresa. Então, a gente precisa verificar, sentar com nossos filhos, contar a história, ter esse tempo para eles também, para participar, né? No que eu posso mais ajudar nas atividades do meu filho. Eu sei que são situações bem delicadas, né? Onde, às vezes, os pais estão nessa correria, né? De voltar ao trabalho, os filhos ficam em casa, os professores eles são muito dedicados, os pedagogos também. Então, às vezes, o trabalho é redobrado. Mas o que eu estou pedindo ou ajuda de vocês é nessa situação de não ter mais um trabalho, e sim, através das atividades de vocês, principalmente português, religião, né? Essas situações da gentileza, generosidade, do respeito, através das histórias, né? Através das fábulas. Quais são as representações que essas fábulas podem ter aos nossos alunos, aos nossos filhos, tá bom? Então, eu conto muito com a participação de vocês, ok? Mas olha, não esqueçam, a gente ainda tem a próxima sexta-feira para a gente finalizar esse assunto. Eu gostaria muito que vocês pudessem participar, mostrando para a gente vai mostrar aqui os melhores vídeos, os melhores cartazes, as melhores frases para a gente participar aqui no nosso fechamento sobre o bullying, ok? Então, conto com a participação de vocês, tá bom? A gente tem uma emoção grandiosa em estar ao lado de vocês, conversando com vocês nesse bate-papo com o psicossocial, trazendo essas informações. Eu sei que muitos sabem o que é bullying, alguns já presenciaram, alguns já fizeram, né? Alguns já sentiram o que é essa situação do preconceito, do bullying, tá? Mas eu gostaria muito da gente também não só ficar preso no bullying, mas verificar outros tipos de comportamento, como a amabilidade. Quem são as competências, né, que formam a amabilidade, né? Alguém sabe? Alguém ainda lembra das competências? Eu lembro uma que é o respeito. Respeito, que mais? Empatia, falta mais uma. Eu não vou dar essa resposta, eu vou esperar de vocês, ok? Então, eu espero vocês na próxima sexta-feira. Estamos aqui à sua disposição, ok? Vamos lá, eu estou na expectativa de mostrar para vocês o trabalho dos nossos alunos, seja na coordenadoria 3, na coordenadoria 1, na coordenadoria 7. Gente, também tem os outros municípios, Maués, que mais? Itacoatiara, Presidente Figueiredo, bora lá, gente, participar. Estou aqui
esperando grandiosamente vocês na próxima atividade, tá bom? Muito obrigada. Tenha uma ótima semana, uma ótima pesquisa. Converse com os professores, converse com os pais. Estamos aqui à disposição de todos. Muito obrigada.